Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é pastor José Moraes, para estar mais uma vez aqui, adentrarmos na lição de número 2, né? Que tem por título o Avivamento no Antigo Testamento, né? E vamos, irmãos, mais um trimestre começando, né? A lição passada a gente viu, aprendeu muito, e nessa segunda lição tem por título o avivamento no Antigo Testamento. O textual, irmão, está registrado no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 10, a parte A, que diz assim: Então disse, eis que eu faço concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente algumas. Amados, eu peço até desculpa aos irmãos, no sentido assim que essas aulas estão sendo gravadas, a gente mora num lugar muito simples e o povo aqui é um povo alegre, né? E a gente entende, tá certo? Respeita, não aceita, mas a gente respeita o livre-arbítrio de cada um, tá certo? Mas é uma hora dessa, estou gravando essa aula só para vocês terem noção, amados. 10 horas e 30, né? O povo escuta, às vezes atrapalha, às vezes tem dia que eu faço até um pouco mais tarde, justamente para evitar essas conturbações, né? Mas queremos botar esse material, tá certo? Hoje já é 1º de janeiro, tá certo? Para o irmão ter mais tempo de ver essas aulas, reler, tá certo? O material que é, no caso, é a lição, que você estará acompanhando a lição, né? Que você tem na sua casa, tá certo? E esta lição, ela tem por título, né, Aviva a tua obra, né? Mas estaremos adentrando na segunda lição, que tem por título Avivamento no Antigo Testamento, né? A verdade prática desta lição, irmão, que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muito avivamento como resposta às orações e súplica. Ou seja, Deus, ele estende as mãos, né? Quando a gente oramos, ele responde com muito avivamento às nossas petições, às nossas orações, às nossas súplicas, né? A leitura bíblica em classe, irmãos, está registrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 29 ao 33. Vamos compartilhar esta leitura. Diz assim, versículo 29 do capítulo 34. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Versículo 32 diz assim: E fez estar em pé a todo quanto se achavam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. 33 assim: E Josias tirou todas as abominações a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais, né? E essa lição, irmãos, ela tem 3 objetivos também. Primeiro objetivo, analisar os exemplos de avivamento no Antigo Testamento, para a gente observar. O segundo objetivo é constatar a importância da confissão de pecado de todo e retorno da Bíblia. E o terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. A introdução, irmão, da lição, na sua lição, confira aí, diz assim: Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Ou seja, então, houve momento que a nação ali entrou em declínio espiritual, provocaram a ira de Deus e, consequência, uma punição da nação, né? Todo
todo pecado, irmão, diante de Deus vai ter um efeito. O efeito de Deus é a correção, que ele corrige os que o amam. Diz um pouco mais na lição. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde, quebrantada, buscando a Deus e confessando os seus pecados do povo. Então o Altíssimo, irmãos, diz assim, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento com chuva seródia, tá certo? Então é o trabalhar de Deus, né? É a resposta de Deus em perseverança naquilo que eles o buscavam, né? O povo estava pedindo um avivamento, pedindo uma resposta, pedindo uma providência divina, e Deus, quando derramava, estendia as mãos, e as suas mãos, meus irmãos, era como chuva seródias. A palavra-chave desta lição, amados, está dito assim, Antigo Testamento. Então a palavra-chave desta lição é Antigo Testamento. E o primeiro ponto da lição, como a gente viu que tem 3 pontos para a gente ali bater em cima, o primeiro ponto para que possamos adentrar, fala assim, o panorama, primeiro ponto, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. E foi separado aqui, amados, 3 pontos. Nesse primeiro ponto, 3 subpontos, né? 3 pessoas que Deus, que como a gente viu lá na introdução, que Deus sempre levantava homens e mulheres para que pudesse ali avivar os demais. A gente que avivar é levantar, é ficar de pé, é ficar firme. Então o povo estava com a tendência decaída e Deus sempre levantava alguém para avivar os demais. No primeiro exemplo aqui, a gente vê que Deus, o avivamento no tempo de Moisés, Deus levanta Moisés. No segundo exemplo aqui, a gente vê que Deus levanta Samuel. E no terceiro exemplo aqui, a gente vê que Deus levanta o rei Josias, filho de Ezequias, ou filho de Amon, né? A gente viu que Amon não guardou o estatuto do Senhor, e ali a gente vê que lá na frente, lá, os seus servos o matam, né? E então o reino dele é muito curto ali, e seu filho Josias ali reina, né? A gente viu que a gente vai ver que Josias fez a diferença. Mas sabemos, amados irmãos, queridos, amado em Cristo Jesus, que para ver avivamento, Deus precisa se utilizar de alguém para levar este avivamento, né? Deus anunciar este avivamento. Porque o avivamento de Deus ele só acontece quando há um coração quebrantado, quando há sinceridade de coração, né? Para que Deus ele possa operar. E para isso Deus sempre levantou homens para ele fazia a obra na vida daquele que ia ser o seu receptor, que ia receber da parte de Deus para transmitir, para ser o transmissor do povo. Deus levantou nesse caso aqui Moisés. A gente vê a história de Moisés, que Moisés passou um processo, né? Antes de Moisés nascer, sabemos que José, ele ali, o Senhor abençoou José, e ali os seus pais e seus irmãos foram morar no Egito, porque a fome ali era grande, irmão. A fome ali se alastrava. Então José e seus irmãos foram cuidados, o Jacó e os irmãos de José, Jacó, seu pai, foi cuidado por seu filho José no Egito. Lá no Egito, Deus ali abençoou a vida de José, que ele era governador, e ali pôde dar o melhor para a sua família, né? O papel de todo filho, amados, é de retribuir aquilo que o pai tem feito para consigo, né, irmãos? E ali José amava muito seu pai e queria seu pai por perto. A gente vê o amor de um filho para com o pai, né? Mas sabemos que no decorrer, o povo ali, José morreu, seus irmãos morreram, o pai de José morreu, e levantou-se outro faraó, e esse faraó não conhecia José, o que José tinha feito em prol do Egito, né? O grande livramento que Deus tinha levantado José ali. Ele levantou como tirano, começou a perseguir o povo de Deus. E observou, irmão, que o povo estava crescendo,
que o povo estava se multiplicando no Egito. Ele pensou assim, e de repente esse povo se levanta, está se multiplicando, levantar contra nós, se aliando o nosso adversário, no caso um grande adversário dos egípcios, os filisteus, e vai guerrear contra nós, né? Aí fica, vamos matar todas as crianças, né? Só os meninos, se for menina, deixa viver, né? E aconteceu aquela matança de criança, através dessa ordem, desse tirano, desse faraó que não temia Deus, nem conhecia o que Deus tinha feito por intermédio de José ali no Egito. E ali começa, e você vê aquela história todinha, o livramento que Deus dá a Moisés, desde aquela cesta de junco ali, daquele livramento que Deus permite de Moisés ser achado, Deus permite de Moisés ser cuidado, Deus permite de Moisés ter criado na ciência, aprender a ciência do Egito, para lá na frente usar. Então Deus não usa de todo jeito, irmão. Deus não usa de todo jeito. Deus tem a chamada, né? Moisés achado nas águas. Ali era promessa de Deus na vida de Moisés. E a gente vê que depois daquele processo todinho que Moisés, quando acontece aquele homicídio que acontece no Egito, que ele foge do Egito e ali depois ele tem um encontro com Jetro, né? Jetro passa a ser seu sogro, toma uma das suas filhas como mulher, né? A gente vê, mas antes desse processo todo, Jetro, ele estava ali apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ali viu algo diferente. Viu no Monte Horebe, irmão, viu no Monte Horebe algo diferenciado. Viu um arbustre, né? Uma sarça que estava ali acesa, após aquele arbustre que pegava fogo, pegava fogo, estava bem aceso, mas não era consumido. Ele achou interessante. E quando ele achou interessante, tentou chegar dentro daquela visão, aos seus fala com ele: Moisés, Moisés, tirás a alparca do pé, porque o lugar que tu está pisando é terra santa, né? Moisés não conhecia Deus. Moisés não tinha uma experiência pessoal com Deus. Então, para Deus fazer um avivamento sobre o seu povo, ele levanta homens, mulheres, para ser um receptor seu. E Deus, através de Moisés, Deus mandou um grande avivamento, a gente vai ver lá ao seu povo. Grande livramento, grande avivamento, que o povo estava ali, o povo estava sofrendo. Diz que aqui, um dos pontos aqui, o sofrimento de Israel no Egito, o povo estava sofrendo, né? O povo estava ali trabalhando, né? Sofrendo, sendo escravo, porque aquele tirano começou a perseguir o povo de Israel. Mas o povo estava clamando. Diz que o clamor do povo tinha chegado diante de Deus. Aí Deus ali levanta, Deus sempre levanta, né, algo que ele tem feito, que ele tem criado, para realizar o seu querer, o seu operar. Porque para quê? Para que eu e você possamos, que Deus se utilize de homens que comem farinha para fazer o seu querer. E Deus se utilizou de Moisés, o chamado de Moisés. Então o chamado de Moisés foi no Monte Horebe, a sarça se queimava e não se consumia. O avivamento de poder na vida de Moisés foi uma maneira transformadora. Porque sem o avivamento na vida de Moisés, como é que Moisés ia ali repassar? Como é que Moisés ia encarar Faraó? Como é que Moisés ia ter essa força para encarar o rei do Egito? Né? Era potente ali, chegar dentro do Faraó. Ninguém podia orar para Faraó. Ninguém podia olhar para a face de Faraó. Porque é tido como Deus Ra, Deus só. Se olhasse é como se fosse consumir. Ninguém podia olhar para a face de Faraó. Aí chega um homem chamado Moisés, né? Homem simples, mas homem levantado por Deus para falar aquele tão grande rei tirano, né? E a gente vê aqui que Deus levanta Moisés. Deus faz a obra na vida de Moisés no Monte Horebe, e Deus ali faz promessa. E através dessas promessas, Deus se utiliza do seu instrumento, que é o instrumento de Deus aqui na terra, era Moisés. Então, para Deus derramar um grande avivamento, ele se usa dos seus instrumentos para avisar. Olha, mas para Deus derramar, para Deus abrir as cortinas, é preciso a gente se aquebrantar. É preciso se humilhar, é preciso voltar ao primeiro amor. E Deus sempre se utiliza de pessoas justamente para dar, né, as coordenadas. E Moisés foi como um receptor de Deus aqui para transmitir o desejo vindo diretamente do coração de Deus. Então,
O avivamento de Deus começou através para o povo ver e o povo egípcio contemplar as 10 pragas. O povo de Deus estava sendo oprimido, não tinha mais jeito, mas Deus levanta o homem e Deus mostra através de Moisés que quando Moisés falava, Deus assinava embaixo, as pragas chegou. E a última praga foi dos primogênitos, que foi, né, o final, que o faraó ali, ele permitiu o povo de Deus ali pegar a sua bagagem e sair do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para levantar-se contra o povo dele, porque Deus queria exterminar Faraó e seus cavaleiros. Porque Deus, irmãos, ele está contemplando, ele permite circunstâncias da minha vida, da sua vida, mas tem um momento, quando chega o momento de Deus, ele vai agir. E Deus agiu, irmão, na vida do povo dele, na vida de Israel, dos hebreus, porque o povo clamou ao Deus verdadeiro, né? E depois a gente vê, irmãos, depois ali que quando Deus operou aquele milagre, o povo saiu do Egito, ali, alegre ali, mas de repente se conseguiu uma grande circunstância, o Mar Vermelho como um obstáculo, e atrás vinha outro obstáculo, era o Faraó com seus cavaleiros, com seus 600 cavaleiros nos carros ali, para destruir o povo de Deus. Aí Deus marca encontro. E ali Deus faz um grande milagre. Primeiro milagre que Deus faz foi abrir o Mar Vermelho, irmão. O Mar Vermelho foi, imagine você entrando naquelas cortinas de água. O povo passou de pé enxuto, atravessou ao outro lado. Faraó viu, não acreditou e quis perseguir o povo de Deus. E Deus dá ordem a Moisés. Moisés, estenda as mãos, a tua vara para fechar o mar, né? Porque tudo dependia, irmãos. Deus se utiliza do homem para mostrar ao homem que Deus é na vida de Moisés, para que o povo tivesse respeito por Moisés. E quando Moisés estendeu a sua vara ali, o mar fechou e Faraó e seus cavaleiros ali foram destruídos, irmão, no Mar Vermelho. Então aquele avivamento que o povo viu, irmão, lá no Egito, Deus avivou o povo, Deus ali alegrou o coração do povo, mas vê lá na frente o povo começa a blasfemar de novo. Aí Deus levanta um pré-revivamento, no sentido aqui de abrir o Mar Vermelho, para o povo se alegrar de novo, que Deus estava com o seu povo. E a gente vê agora o avivamento da lei das tábuas, das leis, que Deus ali, quando Moisés sobe o monte Sinai, Deus faz promessa ao seu povo, deixando aqueles 10 mandamentos para que o povo pudesse ali contemplar, né, irmãos? E a gente vê que antes de Moisés receber as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés tinha subido o monte e Deus tinha revelado, tá certo? E depois, no segundo, Deus agora faz as tábuas, né? Permite Moisés ali ter aquelas tábuas que foi escrito pelo próprio punho de Deus naquelas pedras. E quando Moisés vê aquela situação, né, que o povo ali começa a desobedecer de novo, irmãos, aí é preciso Moisés interagir. É preciso de Moisés separar, irmão, aquilo que o profano do santo. E Moisés separou, dizer, quem é do Senhor vem para cá. E quem estava profanando não vieram, ficaram de lá. E todos foram mortos à espada, porque era a orientação de Deus, porque não existe, irmão, profano. Deus não aceita. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o povo ali se arrependeu-se, e ali Deus, utilizando Moisés ali, fez um juramento, e o povo de nunca ali, de que sempre obedecer à voz do Senhor. Mas o povo é obstinado, né, irmão? A gente vê que lá na frente, sempre o povo, mas Deus mandou um avivamento. O povo contemplou, o povo viu, né, o trabalhar de Deus. E também a gente vê também o trabalho de Deus também na vida de Samuel. Também Deus se utiliza de Samuel, né? Deus faz a obra na vida de Samuel. Samuel aparece num quadro imão de Israel, onde o Senhor estava em silêncio com Israel, porque o povo estava obstinado, o povo estava desobediente, né? A gente vê desde o sacerdote, irmão. O sumo sacerdote ali, ele viu seus filhos, sacerdote, a casa do seu lar, profanando, se prostituindo, roubando a casa do Senhor, e não corrigia com a vara, irmão. Só fazia falar. Aí Deus levanta um menino, né, que é fruto da promessa, fruto de oração, tá certo?
Samuel é fruto da oração da sua mãe. Ana pediu um filho e Deus concedeu o desejo dela no tempo determinado. E ela entregou aquilo que Deus tinha dado para ela. E Samuel foi, né, um homem de Deus, e tudo que ele falava, nenhuma das suas palavras, diz a palavra, não caía por terra, né? Porque era um homem sincero diante de Deus. Israel estava vivendo uma vida de desobediência diante de Deus. Aí Deus permite. E Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, né? O sacerdote estava sem a visão de Deus, onde seus 2 filhos estavam profanando, né? Não, o sacerdote tem um papel tremendo, irmão, na casa do Senhor, de oferecer sacrifício. É o primeiro dando mau exemplo, roubando a carne, né? Profanando. Deus permite que os filisteus oprimam o seu povo para criar uma crise, para que o povo voltasse ao primeiro amor. Então, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Primeiramente, Deus levantou Samuel, que o povo estava morto. Deus levantou Samuel para ser um receptor, ser um instrumento para ser usado aqui na terra dos viventes, né? Porque Deus não se comunicava com o seu povo, estava em silêncio. Deus estava em silêncio, que o povo estava em pecado. O sacerdote estava sem visão, estava cego, espiritualmente falando. Não via o que estava acontecendo, né? Mas diz que Deus cria a situação, uma crise, para mostrar o seu amor para com o seu povo, através do grande avivamento. Assim o povo, diz que os filisteus levantou, perseguiu o povo de Deus e prevaleceu. E prevaleceu. Por quê? Porque o povo estava desobediente, o povo estava em pecado, né? E ainda foi os sacerdotes do Senhor levar a arca, porque achei que levando a presença do Senhor, o Senhor ali ia tomar frente ali, ia dar vitória ao seu povo. Ele foi ferido, irmão. Ferido no campo de batalha ali com a arca, com tudo. E a arca do Senhor, a arca do concerto, irmão, do Senhor, foi tomada pelos filisteus. O Senhor faz uma grande obra, irmão. Ele fere os filisteus, irmãos, de uma maneira tremenda, como hemorroida, até de uma certa maneira, de os filisteus, de trazer a arca de volta, né, para o seu lugar de onde saiu, tá certo? Pedir perdão e trazer hemorroidas, né, de ouro, né, ali, representando realmente a humilhação dele, que pudesse cessar aquela mão pesada do Deus de Israel sobre os filisteus, né? E a gente vê o trabalhar de Deus. O homem não quer fazer, Deus faz. Deus, ele quer se utilizar de você e de mim para fazer sua obra, mas se você não quiser fazer, Deus levanta outro e faz, né? E assim o povo se humilhou e buscou o Senhor e lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E o outro avivamento, irmão, aconteceu no tempo de Josias, né? O povo de Israel deixou de se levar pelas influências malignas e voltou outra vez para longe de Deus em seus santos caminhos, né? E não tem saída, irmãos, o homem se opor diante de Deus, né? Diante desse declínio espiritual, Deus levanta Josias para um grande avivamento sobre a nação de Judá. A gente observa que Ezequias, ele foi um grande rei. E quando Ezequias, interessante que o povo era obstinado a pecar, o povo só para crer tinha que ver, né? É tanto que um dos instrumentos que estava guardado foi aquela Neutã que Moisés fez ali, né? De ouro ali, aquela serpente de ouro, para que o povo pudesse olhar e quando fosse picado ali no deserto, lá pelas serpentes, não morresse. Mas ali representava a pessoa de Cristo, e foi guardada. E o povo estava começando a idolatrar aquilo ali. Aí Ezequias viu aquilo ali que estava vendo, teve a visão de Deus, estava tornando-se idolatria, mandou destruiu, né? E a gente vê que o povo sempre tem que ver para crer, é um povo obstinado, irmão. E diante disso, né, Ezequias morreu, seu filho Manassés é levantado como rei, e diz que Manassés começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, começou a levantar bosque, levanta altares a Deus estranho, que é mais senso, passou seus filhos pelo fogo, fazer, irmão, pense diga assim, uma falta de temor diante de Deus, foi Manassés, né? Aí Deus permitiu que os assírios se levantassem, os assírios levaram, ele foi preso, foi oprimido, aí diz que Manassés orou, pediu uma outra oportunidade do Senhor, o Senhor deu,
Deus restituiu de novo ele no seu lugar como rei de Judá. E ali, Manassés, ali, teve o temor do Senhor, porque através da oração, Deus avivou a Manassés, estava morto espiritualmente falando. E ele ali sentiu de quebrar todos os altares que tinha feito para os deuses pagãos. E ali começou a fazer realmente aquilo que agradava a Deus. E depois que Manassés, ele morre, o seu filho, Amon, ele reina. E quando Amon, ele reina no lugar de Manassés, ele faz diferente do seu pai, que o seu pai fez obediência, mas depois voltou para o Senhor. Faz tudo o que parecia mal, começou a levantar os altares que seus pais levantou, e ali, através dos seus companheiros ali, mataram, tá certo? Não passou muito dia, o seu reinado foi muito curto, e Deus levanta o seu filho, chamado Josias, para ali reinar em Judá, né? Josias tem apenas 8 anos, irmãos, né? Mas para Deus trabalhar não tem idade, irmão, era 8 anos. E ali a gente vê que o povo precisava de um novo avivamento, o povo estava ali dividido, o povo estava ali perdido, porque se o homem tiver visão de Deus, irmão, o líder, ele tem essa liberdade de orientar, de envolver, né? De envolver os demais. Agora, como é que ele está envolvendo, né? Como é que está sendo essa orientação para com o povo, né? Então, grande é o compromisso dele, mas aí Deus agora levanta Josias, diante desse declínio espiritual, Deus levanta Josias para um grande avivamento sobre a nação de Judá. Josias tinha tudo para ser um mau rei, como foi seu pai Amon. Tinha tudo, irmão. Já pensou se fosse uma maldição hereditária? Tinha tudo, mas ele não andou nos caminhos do seu pai. Todavia, colocou-se diante de Deus como seu servo para fazer a sua vontade. Então, ele se colocou como servo para fazer a vontade do Senhor. Assumiu o reino ainda criança, né? E na adolescência, com 16 anos, irmãos, começou a buscar Deus do seu pai Davi. Com 16 anos, ele teve o temor de buscar Deus, o Deus do seu pai Davi. E diz um pouco mais, aos 20 anos, aos 20 anos começou a purificar Judá. Era uma criança, um adolescente, agora com os 20 anos, já tem um amadurecimento de buscar e Deus utilizar ele para purificar Judá. E a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição, né? Que os seus pais tinham levantado. Era o começo de um grande e poderoso avivamento. Durante a reconstrução do templo, acharam o livro da lei. Convocou toda a liderança do povo e convocou todo o povo de Judá para ir ao templo com ele. Ele se pôs de pé e ao mesmo tempo leu o livro da lei, achado diante de todo o povo de Judá. Ou seja, diante da reconstrução do templo, foi achado o livro. E ali ele colocou o intento, irmão, de convidar todos os líderes, toda a nação ali de Judá, para ir para Jerusalém, para fazer um novo concerto com Deus ali. E ali ele de pé leu com os demais. E ali Deus derramou um avivamento tremendo naquele lugar. Na vida de Josias foi derramado, né? E ali passou para o povo de Judá. Teve aquele temor muito grande no tempo de Josias. Confissão de pecado e retorno à palavra de Deus, né? Então a gente vê que o segundo ponto da lição fala assim, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Por causa da desobediência ao Senhor, o povo de Israel, com as suas 10 tribos, rei do norte, foi levado cativo à Síria no reinado de Peca, em 740 a.C. A gente vê que o rei do norte, né, está falando aqui do rei do sul, mas o rei do norte também, por desobediência, Deus permite também o povo ali ser afligido por desobediência e temor ao Senhor, né, no tempo de Peca, né? Aí Deus agora levanta, irmãos, sabemos que o povo ali estava em declínio espiritual em Jerusalém. Neemias, copeiro do Senhor, e a gente vê o primeiro ponto aqui, subponto aqui, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Ataxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante quase 4 meses com grandes lamentações. E a gente observa, meus queridos, que quando Neemias soube da notícia que os muros de Jerusalém estavam fendidos, irmão,
aquelas rachaduras, que as portas do templo estavam queimadas, ele chorou, irmão. Ele fez um propósito, ele teve uma atitude, passou 4 meses orando a Deus, irmãos. 4 meses, né, de face, orando ao Senhor, né? Apresentando o povo dele, né? Apresentando os seus pecados, eles se incluindo também nesses pecados, irmão. Ele apenas não estava intercedendo pelo povo, mas talvez se colocando como pecador, colocando como fosse, estivesse naquele momento também fosse culpa dele porque desobedeceu. Então ele colocou como os demais, irmãos. Ele foi muito humilde e muito objetivo, porque ele, além de ter a humildade, teve também realmente a trepidez de buscar o Senhor, de fazer um propósito, de ali estar orando um período de 4 meses, irmãos. Buscando o Senhor para depois apresentar diante do rei, e o rei pudesse dar carta branca. A gente vê aqui que a missão de Neemias era de reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam fendidos e suas portas estavam queimadas, né? E a gente vê aqui, templo sem muro é igreja sem doutrina e sem proteção. Então, o templo sem muro é igreja sem doutrina e sem proteção. Igreja sem doutrina não tem proteção. Tem que ter muro, porque senão o mundo entra, né? E outro ponto que eu também anotei aqui, que as portas queimadas são sinônimo de liberalismo, que domina muitas igrejas, onde ficam vulneráveis para o mundo entrar e corromper as santas escrituras, né? Igreja com porta queimada, o mundo quer entrar, né? Aí, Neemias colocou o desejo em seu coração de reconstruir o muro que estava fendido, né? E ali colocar porta, irmão, para que o mundo, né, não pudesse entrar, restaurar a casa do Senhor que estava destruída. Estava só os muros, estava ali, mas estava o templo foi reconstruído, mas o muro e as portas estavam ali, irmãos, ali estava queimada. E Neemias, ele como copeiro de Deus, na posição que ele estava lá, ele tinha o temor de Deus e orou e se colocou como servo, intercedendo por ele e pelo povo. E a gente vê o segundo ponto aqui, irmão, que é a confissão de pecado, né? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também, e até a casa do meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos das orações de Neemias, na condição de um intercessor. Ele se incluiu entre os pecadores, mencionada a casa de seu próprio pai. Neemias confessou, irmão, mas de todos nós corrompemos contrárias e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão de pecado é condição indispensável para viver uma vida de avivamento espiritual. Sem confissão de pecado não há misericórdia, porque aquele que confessa, a gente já viu, já alcança o que, irmão? Misericórdia. Tá certo? Tem que confessar. Ele criou com lágrima no período de 4 meses. Ele orou com lágrima no período de 4 meses, ali buscando a face do Senhor, ali intercedendo, irmão, de maneira bem contundente, porque ele não aceitou a situação. Alguém pode até aceitar. Eu não estou lá mesmo. Eu quero, o problema é que está lá, tem que olhar. Se eu estivesse lá, talvez eu pudesse fazer, mas eu não estou lá, eu estou aqui. A minha vida, meu reino agora é aqui. Eu estou aqui, tá certo? E não estou mais em Jerusalém, estou aqui, estou muito bem aqui, sou copeiro. Aqui eu tenho uma posição social que foi colocada aqui, tá certo? Aqui eu sirvo o rei, minha vida está boa demais. Não, mas ele orou, ele intercedeu, ele pensou no seu povo e colocou desejo de voltar para Jerusalém. Então ele fez um período de 4 meses orando, para depois entrar e apresentar diante do rei Artaxerxes, né? Para pedir para voltar para a sua cidade natal, para reconstruir os muros e as portas que estavam queimadas, né? Ele intercedeu pelo seu povo. Então ele intercedeu pelo seu povo, a sua nação, da onde ele saiu. Amém, irmãos? E diz outro ponto aqui, diz que a oração de Neemias foi uma oração longa.
A oração de Neemias não foi oração de 10 minutinhos, 5 minutos, que a Bíblia diz que foi oração longa. Com que, irmão? Não é só alongar a conversa, mas com lágrimas. Chorando, irmão. Com lamentos, irmãos. Com jejum, irmão. Com adoração, irmão. Com súplica, irmão. Intercessão de pecado, ele confessando também seu pecado. Se colocando no lugar do povo. Então, irmão, diante de um coração quebrantado, irmão, Deus escuta e Deus muda o quadro. Diz aqui, e na oração da prosperidade, onde muitos aprendeu a decretar, a determinar e até mesmo exigir as bênçãos de Deus, né? E a gente vê, irmão, que no dia de hoje, que é na oração da prosperidade onde muitos aprendam a decretar, a determinar e até mesmo exigir as bênçãos de Deus, né? Essa nova, novo costume, né, pentecostal, que vê a prosperidade da prosperidade, a prosperidade, né, de você estar decretando, né, esse movimento da prosperidade, né? Se você está em pecado, se você não tem um carro bom, se você não tem uma casa boa, é porque você deve estar em pecado, porque Deus é dono do ouro e da prata, e colocar aí como você, então você tem que determinar, né? Você tem que exigir, porque você é filho de Deus, né? As bênçãos de Deus, e você tem que decretar, tá certo? Você vai decretar que Deus vai assinar embaixo. Não, irmão, e você não decreta em nada, e você não determina nada, e você não exige nada, e você não temos nada de colocar Deus na parede. Deus não, ele não submete ao homem, irmão. Então, nessa doutrina da prosperidade, né? A palavra certa é a doutrina da prosperidade. Muitas igrejas pentecostais, eu sou pentecostal, irmão, até o tutano dos outros, mas a gente, isso aqui não entra não, viu? Isso aqui não tem respaldo bíblico não, viu? Tá certo? Não tem respaldo bíblico não, a provisão da prosperidade, né? Essa doutrina que está levantando aí, não tem respaldo bíblico não. Deus sabe a minha necessidade, a sua necessidade, porque o próprio Jesus disse, para mim e para você, no mundo tereis tribulações, mas temor que eu venci, tá certo? Ele não disse que você não ia ter tribulação. Ele disse a você que sua vida ia ser abastada. Ele disse, estarei com você na riqueza, na pobreza, na doença, na tribulação. Deus estará conosco, irmão. Tá certo? Nos ajudando. E a gente vai passar com ele. Então, essa oração não foi a oração de Neemias. Neemias não determinou. Neemias não exigiu de Deus. Ele também não se atreveu a decretar. Eu decreto, Senhor. Ele não decretou nada. Você não decreta nada. Você não exige nada. Você não determina nada. Quem determina tudo na minha vida, na sua vida, é Deus. Amém, irmão? Não deixe se envolver por esse movimento aí da prosperidade. Tá certo? Não se deixe envolver por esse movimento da prosperidade. Deus me conhece, Deus também te conhece, sabe o íntimo do seu coração. Mas que não possamos, irmãos, se misturar. Mas a oração de Neemias, irmão, foi quebrantamento de coração, foi sinceridade, no período de 4 meses, irmãos, tá certo? 4 meses, ele não colocou não, antes de ele falar com o homem aqui na terra, ele orou Deus do céu, pediu força, para que Deus pudesse realmente ali quebrantar o coração do homem ali, para que ele pudesse realmente permitir. Foi o que aconteceu, foi a resposta de Neemias. Mas Neemias, de momento nenhum, deixar bem claro aqui na lição, ele não decretou, ele não determinou, tá certo? Ele não exigiu de Deus. Ele confessou, ele reconheceu que o povo pecou, ele também está se colocando também no lugar do povo lá. Isso é humilhação. E Deus, irmão, se alegra com pessoas assim. Avivamento pelo ensino. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que percebeu avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que requereria de suas vidas naquele momento crucial
para a história judaica. Após anos de cativeiro, em terras estrangeiras, além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu, irmão, como resultado sobrevém um poderoso avivamento sobre o povo que houve aquebrantamento verdadeiro, alegria e a festa ali na praça principal, diante da porta das águas. Iniciou-se um processo de avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. O texto bíblico revela que houve uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus. Neemias 8:1. Isso é avivamento. Sede de ouvir a palavra de Deus. Isso é avivamento. O povo estava morto, o povo estava distante, né? E Deus permite que Neemias lê pausadamente, explicando, ensinando para que todo o povo pudesse compreender. Então deixa esse temor Neemias já tem diante de Deus para repassar o que de graça lhe recebeu. Segundo ponto da lição, meus amados, está dizendo aqui em 2 pontos, diz aqui, subponto. Primeiro, o terceiro ponto da lição fala sobre o avivamento e a palavra de Deus. O avivamento e a palavra de Deus, né? O primeiro subponto diz assim: a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que farei, pois, irmãos? Quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14:26. Veja que o que marca essa orientação, amados, essa orientação é interessante, que é a apostólica, não é o exibicionismo para o culto avivado de acordo com a palavra de Deus, né? Não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo. Exibicionismo ou mero emocionalismo, como a gente vê muitas vezes no culto, né? Alguém querer exibir, fazer o povo palavras rebuscadas para o povo realmente emocionar o povo, né, irmão? Não é isso, irmão. Nem expressões irreverentes no culto. Aqui na orientação para culto avivado, de acordo com a palavra de Deus, nesse culto Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta de aquebrantamento espiritual e a oração do povo de Deus. Mas o que, irmão? Para um culto avivado de acordo com a palavra. Não precisa, irmão, não precisa de emocionalismo e nem exibicionismo. Não precisa. Porque isso quem vai fazer, irmãos, é o avivamento, não é você, amados, tá certo? Quem vai fazer é a própria palavra. Sabemos que a palavra de Deus, ela é espada, irmão. Ela é espada de 2 gumes, corta dos 2 lados, né? Ela discerne as intenções, né, do coração e pensamento, né, irmão? Do coração do homem, porque ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus ali fazendo. Então a palavra, irmão, quando ela vem no nosso coração, ela fala, ela quebranta, ela modela, ela transforma, né? Não existe pecado que fica de pé, porque perante ele até a tristeza salta de alegria, né? E o segundo subponto, o terceiro ponto é assim, é o cuidado com o formalismo, irmão. Cuidado com o formalismo. O que é formalismo, né? É a característica do que é formal. Observância de regras, preceito e métodos, rigor, formalismo. Tudo com ordem e decência, né, irmão? Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto,
O formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. Escutei uma certa vez uma experiência de um determinado lugar que um líder assumiu aquela congregação e ao assumir aquela congregação botou as regras, né? Que o culto tem que terminar 9 horas em ponto. Irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Tá certo? Por quê? A bandeira do Brasil, mais uma vez, eu falo aqui, a bandeira do Brasil tem assim, ordem e progresso. Porque quando tem ordem, tem progresso. Quando não tem ordem, não tem progresso. Tudo bem. Aí é forma livre, certo? Vamos lá. Mas quando Deus quer operar, e quando Deus quer falar, tem que ter horário marcado, não, até 9 horas, Senhor. Irmãos, aí o formalismo muitas vezes realmente começa a quebrantar esse trabalhar de Deus. Formalismo do homem, tem que ser tal hora, tem que ser assim, assim, assim. Irmão, tudo, né? Cada caso há um caso. Cada caso tem as suas exceções, tá certo, irmãos? Então, aí nesse caso aqui, irmãos, tá certo? A gente tem que ver se é de Deus, tá certo? Se não é, para a gente não agir, irmão. E a gente depois a gente vê lá na frente que aquilo, essas pessoas que estavam usando assim o culto de maneira, usando assim o formalismo, assim, tudo formal, aquela coisa, não está mais na congregação, né? E eu sei que essa pessoa está até envolvida até em políticas, irmãos, aí, tá certo?